que eu aprendi com 49 dias praticando jiu-jitsu. Eu sou faixa branca, 2 graus. Eu estou no caminho para se tornar um faixa preta. Eu estou um pouco longe, mas eu estou no processo. O que eu aprendi durante esses 49 dias foi que eu devo ter paciência e respeitar o processo. Eu tenho que ter humildade. Eu tenho que aprender a agir no desconforto. Eu tenho que lidar com as minhas frustrações, aprender a lidar com lesões, com imprevistos e aprender a ensinar também aqueles que estão iniciando. O jiu-jitsu ele te ensina a respeitar a hierarquia, ele te ensina a você repetir uma mesma técnica até você se tornar bom nela e você transmitir esse conhecimento para aquelas pessoas que têm dificuldade. Você respeitar mesmo sendo mais forte do que o outro, você respeitar mesmo você tendo mais técnica do que o outro, respeitar as hierarquias e respeitar aqueles que estão iniciando, estão com dificuldade. Você tem que aprender a administrar o seu jogo para cada pessoa com que você luta. Cada pessoa vai ter uma dificuldade, cada pessoa vai ter uma vantagem. Você tem que aprender a administrar isso. A hierarquia no jiu-jitsu é o faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. E tem as faixas acima da preta, mas geralmente quem te instrui é um faixa preta. São ocasionalmente raros os faixas corais e os faixas vermelhas. Mas tudo isso é uma hierarquia, tudo isso é uma meritocracia. Você não compra a sua faixa para você se tornar um faixa azul. Você tem que conquistar ela, você tem que merecer ela. Você não compra os graus, você merece ele, você aprende as técnicas. Você tem que merecer para se tornar um faixa azul. Você tem que merecer para se tornar um faixa roxa. Você tem que merecer para se tornar um faixa marrom. Você tem que merecer para se tornar um preta. E você tem que ter merecimento e tempo para se tornar um faixa coral. Então, tudo isso é um processo. E esse processo não tem como você pular as etapas. Você tem que respeitar o processo, respeitar o tempo e ter consistência, se dedicar naquilo. E na vida é assim também. Você é um faixa branca e quer ter resultados de faixa preta, quer ter resultados de faixa coral, quer ter resultados de faixa vermelha. Mas você não respeita o processo. Você tem que respeitar o processo, você tem que vivenciar aquilo, você tem que experienciar aquilo. Você não consegue pular as etapas, você tem que ir degrau por degrau, você tem que respeitar as etapas, você tem que aprender durante as etapas. Não adianta você pular, porque se você pular, você vai se frustrar no meio do caminho porque você deixou de aprender algo. Você vai se lesionar no meio do caminho porque você deixou de aprender uma defesa. E na vida é dessa forma. O jiu-jitsu ele consegue fazer essa analogia para a vida. Você tem que respeitar o processo e aprender as técnicas no processo que você está. As pessoas querem colher antes de plantar. As pessoas querem acelerar o processo, sendo que nem estabilizou uma base. Como que você vai fazer técnicas de faixa preta, sendo que você não sabe nem as técnicas de faixa azul? Você tem que ter essa noção. E na vida é da mesma forma. Você tem que ter uma base sólida, você tem que saber agir no desconforto, você tem que passar por lesões também para você se policiar nas próximas técnicas, nas próximas lutas. Você tem que aprender com o desconforto, você tem que aprender com as lesões, você tem que aprender com aquilo que te incomoda, porque isso lá na frente vai te ajudar a ter um prejuízo maior, a ter uma lesão pior. O jiu-jitsu ele consegue transmitir que existe uma ordem natural para o processo. E respeitar essa ordem faz parte das evoluções. Tem que aprender com umas pessoas mais graduadas. Quando um faixa azul te ensina, quando um faixa roxa te corrige, quando um faixa marrom te orienta, quando um faixa preta te passa um detalhe, eles estão poupando anos de erros, eles estão te poupando anos de lesões. Então, aprenda com eles, tenha humildade para aprender com eles. Na vida é assim também, tem muitas pessoas que já passaram pelo caminho que a gente está passando, já trilharam aquilo que a gente quer trilhar, e a gente ser orientado por eles, ter essa instrução por eles, a gente ameniza o prejuízo, a gente ameniza os problemas. Não que a gente não vai ter problema, mas a gente vai amenizar anos de problemas, a gente vai amenizar meses de problemas. Então, aprenda com quem já percorreu o caminho, aprenda com aqueles que estão trilhando aquilo que você quer trilhar, que estão buscando aquilo que você quer buscar, que já estão anos na sua frente. Você tem que ter humildade para aprender com eles também. Você não sabe de tudo. E você não passou pelas adversidades que eles passaram. Então tenha humildade e aprenda com aqueles que já passaram o que você quer e aquilo que você está buscando. Não é você se vitimizar.
Humildade é você entender que tem alguém que é melhor que você e você pode aprender com ele, que você pode absorver algo bom daquelas pessoas que são melhores do que você e reconhecer isso, reconhecer eu tenho certa dificuldade e aquela pessoa tem aptidão nessa dificuldade que eu tenho. Então eu vou aprender com ela, eu vou tirar base com ela daquilo que eu tenho dificuldade, daquilo que eu preciso melhorar. Você tem que ter essa humildade. Quando você já treina um certo tempo, treina mais de 10 dias, 20 dias, você vai ter um norte, você vai ter uma noção do que é o jiu-jitsu. Não que você vai ter uma experiência de um faixa azul, de um faixa roxa, de um faixa preta, mas você vai ter um norte, você vai conseguir instruir aqueles que estão começando, aqueles que estão na primeira semana, aqueles que já estão há 2 semanas. Você vai conseguir transmitir uma técnica, uma posição diferente, você vai conseguir ensinar aqueles que estão começando. Sempre vai ter pessoas que vão começar depois de você. Então, instrua essas pessoas, explique para aquelas pessoas como você melhora, como você evita lesões, como você faz melhor aquela posição ou como você faz melhor aquele negócio. Ensina, encurte o atalho das pessoas que estão vindo depois de você. Porque você foi instruído também quando você começou. Então, tenha a humildade de ensinar as pessoas a trilharem um caminho melhor, a evitarem erros, evitarem lesões, evitarem prejuízos. Então, instrua, ensine da forma que você sabe. Passe o seu melhor para as pessoas. E aquilo que você não sabe, não ensina. Não ensina, porque às vezes você vai prejudicar a pessoa. Ensina apenas aquilo que você dominou, aquilo que você tem segurança, aquilo que você aprendeu na prática, na experiência, na vida. Não menospreze aquilo que você já sabe. Muitos necessitam do conhecimento que você já tem, das experiências que você já passou. E aprendizado é ensinar também. Quando você ensina uma pessoa, você aprende, você retém melhor aquele conhecimento. Então, quanto mais você ensinar o seu próximo, quanto mais você transmitir aquilo que você já tem dentro de você, mais você vai afirmar aquele conteúdo dentro de você, mais você vai lapidar aquilo que você já sabe. Às vezes você está fazendo errado, mas você tem uma noção. Mas quando você ensina, você clareia, você aprende mais. Você tem noção, você ensina, você lapida, porque você está vendo aquilo de outra perspectiva. Às vezes você tem dificuldade de fazer, mas você sabe como faz, você sabe o passo a passo. Mas quando você instrui, você consegue clarear aquilo para você. Antes de eu receber o segundo grau, eu passei por uma lesão no joelho. E aquilo me fez refletir se eu realmente queria isso. Se eu realmente queria continuar praticando jiu-jitsu, se valia a pena as lesões, se valia a pena o sacrifício, o tempo. E no final das contas, vale a pena. Porque ele te coloca em disciplina, ele te coloca em uma frequência que você precisa melhorar, que você precisa fazer o seu melhor, que você precisa evitar as lesões. E não é sobre dinheiro, não é sobre profissão, não é sobre campeonato, não é sobre medalha, não é sobre troféu. É sobre você ser uma pessoa melhor, é sobre você crescer e você ter disciplina. Porque como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Uma coisa bem feita que você faz reflete em todas as áreas da sua vida. Uma disciplina que você executa em determinado esporte, em determinada área, ela respinga em todas as áreas da sua vida, porque como você é em uma área, você é em todas. Se você tiver disciplina numa luta, você vai transmitir essa disciplina para você gravar um vídeo. Você vai transmitir essa disciplina para você escrever, para você correr, para você executar melhor o seu trabalho, para você executar melhor os seus negócios. Então, a disciplina ela é fundamental para o ser humano. Você tem que praticar um esporte que alimente essa disciplina, que motiva você a ser uma pessoa melhor, você ser uma pessoa boa, que ensina, que transmite o conhecimento, que tem humildade, que consegue administrar como lidar com as pessoas, como lidar com o desconforto, como lidar com as lesões, como lidar com os prejuízos, como lidar com as adversidades, como lidar com as vitórias também. Você tem que ter humildade. Então, pratique uma arte marcial, pratique um esporte que melhore a sua disciplina, que melhore a sua ambiência. Lidar sob pressão também é uma das grandes vantagens do jiu-jitsu, porque você aprende a pensar no desconforto. Você aprende a solucionar um grande problema que você tem em questões de segundos. Você está numa posição desconfortável, você está numa finalização, tomando uma finalização, você tem que sair dali, senão você vai perder. Então você
tá sendo amassado, você tá sendo finalizado, você tem que pensar e respirar, você tem que se defender. E se você se desesperar, você perde. Se você se desesperar, você entrega uma posição pior ainda. Então, ele te ensina que você tem que respirar, você tem que se defender, você tem que fechar a guarda, você tem que elaborar uma estratégia rápida, você não pode pensar muito, você tem que ser rápido e você tem que ser preciso, você tem que ter um contra-ataque, você tem que ter algo rápido. E se você se apavora, se você se desespera, você entrega brechas, você perde posições, você tem uma certa desvantagem. Você tem que aprender a lidar com a adversidade, você tem que aprender a lidar com o desconforto. E o jiu-jitsu, ele te ensina muito isso. E muitas das vezes não é a pressão que nos derrota, mas sim como a gente reage sobre aquela pressão. E o jiu-jitsu, ele transmite isso. Você tem que aprender a lidar com aquela pressão, você tem que aprender a enxergar aquela pressão de forma diferente, enxergar uma técnica, enxergar um contra-ataque, você tem que buscar uma solução rápida que te socorra naquele momento e não se desesperar, você tem que respirar, pensar e agir rápido. É algo que só praticando você aprende, só no desconforto você aprende. E para concluir, o jiu-jitsu, durante esses 49 dias, está me ensinando que eu tenho que ser humilde, eu tenho que respeitar o processo. Eu não posso comprar os próximos degraus. Eu preciso me pôr a caminho, eu preciso ter presença, eu preciso ter frequência. Eu preciso me lapidar todos os dias. Não é só sobre o meu corpo, é sobre o meu caráter, é sobre eu ensinar o meu próximo, é sobre eu aprender com o meu próximo, é sobre eu ter humildade, eu viver em aprendizado. É sobre eu construir, é sobre eu ter disciplina. Então, consuma menos e crie mais. Os